Antes de começar o vídeo, quero mandar um abraço para os canais parceiros, que são Universo Militar 7, canal muito abrangente, com diversas informações militares, o Analista Militar, nosso novo canal parceiro, trazendo ótimos conteúdos militares. E se você curte uma zoeira, não deixe de visitar o canal Tubarão de Chinelo. É um canal novo e também é nosso parceiro. Também quero mandar um abraço para todos os inscritos do canal e especialmente para aqueles que mais comentam os nossos vídeos, como o Israel Minha Pátria, o Destruidor de Americanos Mão Morta, J Tutoriais, César Andrade e Luiz Leles. Se faltou alguém, deixe um salve aí nos comentários, pessoal. Lembrando que a meta do canal para esse ano é chegar aos 100 mil inscritos. Então conto com o apoio de vocês para divulgar o canal e também compartilhar os nossos vídeos. E no vídeo de hoje falaremos a respeito de uma guerra muito pouco falada, que foi a guerra que aconteceu entre o Peru e o Equador. Diante da guerra iminente envolvendo um país sul-americano, a Venezuela, aliás, guerra no nosso continente, não vemos há um bom tempo. A mais famosa das guerras recentes foi, sem dúvida nenhuma, a Guerra das Malvinas, onde Argentina e Inglaterra travaram uma verdadeira disputa por essa ilha chamada de Malvinas pelos argentinos e de Falkland pelos ingleses. Obviamente, os ingleses saíram vitoriosos. Também não podemos nos esquecer da maior guerra que o Brasil já participou, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Guerra essa que foi o maior conflito armado da América do Sul. Mas você sabia que o continente também teve outra guerra e quase não é falada ou lembrada? Estamos falando da guerra envolvendo Peru e Equador, guerra também conhecida como a Guerra do Cinepa. Assim como a Guerra das Malvinas, a Guerra do Cinepa, conflito entre o Equador e o Peru, aconteceu em 1995. É outra história militar na América Latina, motivada pela ambição desmensurada de seus governantes. A região, que compreende a Cordilheira Cóndor, é atualmente província peruana, Condorcanqui. Tem um total de 75 quilômetros de terrenos de difícil acesso e clima hostil. Apesar de pouco promissor para qualquer atividade comercial, o local motivou sangrento conflito entre as duas nações sul-americanas há mais de 20 anos. Os dois países vêm trocando farpas e entrando em guerra desde a era pré-colombiana, quando os Incas dominavam grande parte da América do Sul. Mas a Guerra do Cinepa foi o resultado final entre outros dois conflitos que Equador e Peru travaram no século XX. Em 1941 e 1942, o Peru invadiu uma porção do Equador e os países voltariam a entrar em combate em 1981, no conflito que ficou conhecido como a Guerra de Paquicha. Nesse segundo encontro, o Equador conseguiu deter o avanço peruano e, a partir daí, tomaria medidas para não ficar mais em desvantagem diante de seu vizinho. Devido a esses impasses, Peru e Equador não haviam definido até 1997 a parte final de suas fronteiras. Em 1995, Alberto Fujimori, então presidente do Peru e em campanha para a reeleição, precisava de um artifício para salvar sua moral com a população e determinou que riscaria o final da fronteira a favor de sua nação. Durante as décadas de 1970 e 1980, o Peru foi um dos países mais armados da América do Sul, medida tomada também para combater o grupo terrorista Sendero Luminoso. Nos anos de 1970, o país, então apoiado pela União Soviética, recebeu uma frota de caças-bombardeiros Sukhoi Su-22 e helicópteros Mi-8 e o temível Mi-24, que combatia insurgentes no Afeganistão com fogo de canhão e foguetes.
A Força Aérea Peruana ainda possuía uma interessante coleção de aviões de ataque e caça como o Mirage 5, o Cessna A-37 e o veterano bombardeiro BA-E Canberra, formando uma força com aproximadamente 80 aeronaves de ataque na época do conflito. Porém, nos anos de 1990, com a queda da União Soviética, os Su-22 estavam obsoletos e sem peças de reposição. O Peru até havia comprado recentemente os modernos caças Dassault Mirage 2000, mas ainda não sabia como operar seus mísseis. O Equador, em contrapartida, após a Guerra de Paquicha, preparou uma força aérea enxuta, porém moderna. Adotou os caças Mirage F-1 e o Iai Kefir, e também formou o esquadrão de Jaguar, que não entrariam em combate, mas seriam uma importante arma de dissuasão durante o conflito. Mas quem deu o primeiro tiro? No dia 9 de janeiro daquele ano, uma patrulha de soldados peruanos foi capturada pelo exército do Equador em seu território e logo em seguida foram libertados. Esse era apenas o começo de uma mobilização do Peru, que seria oficializada no dia 25, no mesmo mês. Enquanto observava a movimentação das Forças Armadas do Peru, o Equador iniciou a construção de postos de controle no norte da Cordilheira Cóndor e às margens do rio Cóndor, que foram chamados de Base Sur. Ao passo que soldados equatorianos marchavam em direção ao Cenepa, as forças peruanas iniciaram o sobrevoo de reconhecimento com helicópteros Mi-8 e Mi-24, ambos de fabricação russa. Na manhã do dia 28 de janeiro, as forças peruanas lançaram seu primeiro ataque contra a Base Sur e tentaram conquistar posições equatorianas na margem do rio Cenepa, com o avanço de soldados deslocados em helicópteros Mi-8. Uma dessas aeronaves foi alcançada por um míssil terra-ar equatoriano e acabou destruída, matando os 2 tripulantes, e as posições terrestres do Equador não foram derrubadas, forçando os peruanos a recuarem. Neste mesmo dia, os caças russos Sukhoi Su-22 do Peru sobrevoaram a região, mas não lançaram suas bombas devido ao mau tempo que estaria presente em todas as ações aéreas, levando os pilotos e aeronaves de ambos os lados ao limite físico. Com a morte de seus primeiros soldados e a perda do primeiro helicóptero, os militares peruanos voltaram à mesa de estratégias e prepararam uma nova incursão aérea, desta vez noturna. O primeiro ataque foi lançado na madrugada do dia 1º de fevereiro, com um esquadrão formado por 4 bombardeiros Canberra Mk-68, voando a baixa altitude, e cada um carregando 6 bombas de 450 kg. Nesta primeira missão, uma das aeronaves, novamente devido ao mau tempo, caiu próximo a um destacamento peruano em Tiuiza. Os ataques peruanos para tentar desgastar as defesas equatorianas, inclusive com aeronaves Tucano 314, continuaram intensos pelos 9 dias seguintes, com constantes bombardeiros e ataques de helicópteros, quase sempre sem efeitos significativos. No dia 7 de fevereiro, os equatorianos conseguiram derrubar com tiros de canhão um helicóptero Mi-24, que ainda seria atingido por um míssil explodindo no ar antes de cair. Guerra supersônica. Decididos a acabar com as incursões de bombardeiros peruanos sobre os soldados na floresta, a Força Aérea Equatoriana decidiu pôr no ar seus caças Mirage F-1 e Kefir, com armamentos para derrubar o que surgisse pela frente. E apareceram 2 Su-22 e um Cessna A-37 e mais 2 helicópteros da Força Aérea Peruana foram abatidos por mísseis. Nesse meio tempo, os equatorianos perderam apenas um A-37 durante uma missão de apoio a forças terrestres. A ação ofensiva do Equador deteve qualquer chance do Peru de estabelecer a superioridade aérea sobre a região do conflito, com os caças equatorianos voando a todo momento pelo Cenepa. As forças de Fujimori encerraram as atividades pelo ar,
e logo em seguida também recuou seus homens em terra. Apesar da intensa movimentação militar no Cenepa, nenhum dos países chegou a declarar oficialmente estado de guerra, mesmo com tantas mortes e aeronaves derrubadas. Além disso, com a superioridade aérea equatoriana provada, o Peru ainda tinha o temor de ser atacado pelos caças Jaguar da Força Aérea Equatoriana, que podiam levar pesadas cargas de bombas por longas distâncias. Se os peruanos continuassem com as ações ofensivas, os equatorianos tinham planos de lançar ataques em profundidade. A capital Lima era o principal objetivo. Paz de Brasília. O Peru pediu intervenção da ONU no assunto, que gerou o Protocolo do Rio de Janeiro, que os equatorianos chamam de Paz de Brasília, com mediação dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile. Os governos do Peru e Equador, enfim, definiram suas fronteiras na região da Cordilheira Cóndor e assinaram um acordo de paz. Nunca foi definido quem venceu a Guerra do Cenepa, apesar do Equador ter detido o avanço peruano e danificado seriamente a força aérea de seu vizinho, que perdeu 5 aeronaves, cerca de 60 soldados, segundo dados oficiais. Já o Equador perdeu apenas um avião e aproximadamente 30 homens. Os dois lados se declaram vencedores. Apesar do placar positivo para o Equador durante os combates, o Peru conseguiu fechar parte final da fronteira a seu favor e não devolveu territórios que havia invadido na década de 1940. O governo de Fujimori cedeu apenas uma área, mas não a sua soberania, de 1 km² na região, hoje chamada de Tiuínza, onde estão enterrados 14 soldados equatorianos que foram alvos de um violento ataque peruano, que ficou conhecido como Quarta-feira Negra. Os homens foram atacados por ataque de RPG com munição incendiária. O Equador, em contrapartida, enfim encontrou a paz com seu vizinho, e atualmente as relações entre os países são harmoniosas, tanto no contexto comercial como cultural. Após a conclusão do Protocolo de Rio de Janeiro, as duas nações aumentaram suas trocas comerciais e lideraram a criação da Federação Andina, que também envolve a Bolívia e a Venezuela. A região do Cenepa, entretanto, continua da mesma forma, totalmente inabitada e ainda mais perigosa. Durante os conflitos, o exército do Peru espalhou dezenas de milhares de minas terrestres na região, que continuam ativas e eventualmente são encontradas por equipes de ambos os lados, quando não explodem, ferindo ou matando alguém. Após o conflito, Fujimori foi reeleito presidente do Peru, mas seu governo não duraria muito tempo. Procurado pela Interpol, depois de aparecer como pivô de diversos escândalos de corrupção que envolvia desde desvio de dinheiro e genocídio de população indígena, o político renunciou ao cargo durante uma viagem oficial que fazia no Japão. Em 2007, foi extraditado para o Chile, onde está preso até hoje, cumprindo uma pena de 25 anos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que nem todo mundo sabia dessa guerra sul-americana envolvendo o Peru e também o Equador. Então já sabe, pessoal, se você não está inscrito, inscreva-se agora, ative o sino da notificação, deixe o comentário e também compartilhe nossos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo.